Depois de longa novela, o Flamengo enfim se acertou para a venda de Thiago Maia. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo, as últimas no mercado, bastidores, finanças, tem notícia do Flamengo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ativa todas as notificações. Combinado? Para contar que o Flamengo enfim bateu o martelo em relação à venda de Thiago Maia, novo reforço do Internacional. Operação fechada em 4 milhões de euros, que equivalem a 50% dos direitos econômicos. O Flamengo vai ficar com 2 milhões e 850 mil euros, o Lille vai ficar com 1 milhão e 150 mil euros. Os dois times ainda mantêm 25% do valor de uma venda futura, então a nova divisão dos direitos econômicos do Thiago tem o Internacional com 50%, o Flamengo com 25% e o Lille com mais 25%. Flamengo e Lille travavam um duelo nos bastidores há vários dias em relação à divisão desses 4 milhões de euros oferecidos pelo Internacional e no último dia da janela de transferências no mercado nacional, enfim, essa negociação foi solucionada. Mais um reforço do Inter que também contratou para 2024. Borré, Alário, Johan, Robert Renan, Fernando, Ivan, Bruno Gomes, Wesley e Bernabé, esse último argentino cujo valor da compra não foi revelado. Todas as negociações do Internacional somam 55 milhões de reais e o Inter está entre os clubes que mais investiram para a temporada. O que você pensa sobre o Colorado? Vai brigar pelo quê? Já o Flamengo está atrás de um volante em caráter de urgência, até porque além de Thiago Maia não vai contar com Gerson pelos próximos 3 meses. Gerson precisou passar por uma cirurgia no rim e ainda vai ter na metade do ano a Copa América para tirar vários dos seus atletas. Vídeo importante. Enfim, a novela Thiago Maia chegou ao fim. O Flamengo acertou a venda de Thiago Maia para o Internacional. Vocês querem saber por quanto? Vocês querem saber quanto o Flamengo vai receber? Porque o Flamengo vai ter que dar uma parte para o Lille, clube francês. E qual será o percentual de direitos econômicos que o Flamengo vai manter para uma venda futura do jogador? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, informação em primeira mão que a gente trouxe lá nas outras redes sociais, no Instagram, @VeneCasagrande, no Twitter também, @VeneCasagrande. Eu, inclusive, estava cortando o cabelo na hora. Quem me segue no Instagram viu o vídeo que eu publiquei ao lado do meu barbeiro Jean. Também vamos falar sobre Gabigol e Wesley, será que eles treinaram? Léo Ortiz vai para o Fla-Flu de sábado? Tem muita coisa para a gente abordar, tem um árbitro definido para o Fla-Flu de sábado, muita coisa para a gente abordar no vídeo agora, e também uma publicação da esposa do Fabrício Bruno, que é de se elogiar o que o jogador vem fazendo. Vamos para a primeira informação, porque é o seguinte, a janela de transferência está chegando ao fim nessa quinta-feira, e o Flamengo, rapaz, investiu pesado. Matéria do GE, a primeira janela de transferência do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira, e em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com a janela de verão de 2020. Com só 3 contratações, o rubro-negro investiu 158 milhões e 100 mil reais. Vamos lá, vamos arredondar 158 milhões de reais. Com esses 158 milhões de reais, o Flamengo comprou De La Cruz, Vinha e Léo Ortiz. 3 baitas contratações. É o que eu falo. Muitas vezes não é quantidade, é qualidade. Vamos pegar o Vasco, o rival Vasco, investiu cerca de 130 milhões de reais. Quem contratou melhor? Sejamos francos, Flamengo ou Vasco? Tudo bem, entendo que o Vasco precisava de um número maior de contratações. Porém, fazendo um comparativo investimento, você prefere comprar quem? Vamos lá, você prefere comprar o quê? Por 150 milhões de reais, esses 3 jogadores, Léo Ortiz, Vinha e De La Cruz, ou por 130 milhões de reais, jogadores como o Vasco contratou o zagueiro João Vitor, um atacante chamado Cleiton Silva, que estava no futebol português, enfim, nomes, digamos assim, desconhecidos. Então, acho que o Flamengo foi muito bem, claro, o momento do Flamengo colabora muito, são contratações pontuais, mas também há de se ressaltar que o Flamengo conseguiu manter sua base. Não vendeu nenhum jogador considerado titular, não negociou nenhum jogador considerado titular, muito pelo contrário. Vamos parar e analisar a janela do Flamengo. O Flamengo se livrou, entre aspas, do Pablo, que está lá já lesionado no Botafogo. Está vendendo Thiago Maia, já a gente vai falar sobre isso. Cara, o Flamengo fez bons negócios, muitos bons negócios. Vendeu o Mateuzinho,
por uma venda assim maravilhosa. O Flamengo vendeu 14% dos direitos econômicos do Mateuzinho por muitos milhões. Então, gente, assim, a janela de transferência do Flamengo foi sensacional. Vamos dar continuidade aqui ao vídeo, porque a esposa do Fabrício Bruno chamou a atenção nas redes sociais e fez uma publicação ressaltando, admirando, valorizando o trabalho do marido Fabrício Bruno. E ela disse o seguinte: o único que eu já vi na vida que quebra o nariz em 2 lugares e não sangra e nem fica roxo. O nariz estava literalmente amassado. Isso, palavras dela. Colocou o nariz no lugar sem intervenção cirúrgica, sem sedação, nada. Mesmo com o nariz quebrado, continua suas atividades normal. Se eu falar que é exemplo de profissionalismo, vão achar que é puxar para o lado dele. Mas não é. É que esse cara aí dá a vida em qualquer lugar que ele está. Ele cresceu assim. Cara, sensacional o post da esposa do Fabrício Bruno. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Não tem, não. Mas, enfim, ela sabe aqui que é ela. E isso tem que ser valorizado mesmo. O Fabrício Bruno só está fazendo isso porque o Léo Ortiz está chegando. Claro que não, gente. Quando ele machucou o pé aí, ele deu a vida na recuperação, cara. Uma lesão extremamente rara, que só acontece no futebol americano. Enfim, eu lembro na ocasião. Então, o Fabrício Bruno é um jogador que a torcida do Flamengo deveria valorizar, sim. Jogador extremamente irregular. Não é craque, mas dificilmente tem uma má exibição. Para e pensa aí, a última exibição ruim do Fabrício Bruno. Eu confesso que eu não lembro. Um jogador extremamente irregular. Por isso que eu falo, Léo Ortiz chegando, vai brigar pela titularidade, mas não chega como titular absoluto, como chegou o De La Cruz, por exemplo. E por falar em jogador que chegou, agora vamos falar de um jogador que está de saída. A gente trouxe em primeira mão aí, horas atrás, que o Flamengo e o Lille chegaram a um acordo. O Thiago Maia está próximo, enfim, de ser vendido ao Internacional. Clubes correm contra o tempo para fechar a operação. Detalhes da operação, esse é o grande detalhe. Inter paga 4 milhões de euros por 50% desse atleta, dá em torno aí de 20 milhões de reais. O Flamengo vai receber, tá, desses 4 milhões de euros, 2 milhões e 850 mil euros e vai manter 25%. E o Lille vai receber 1 milhão e 150 mil euros e mantendo 25% dos direitos. Ou seja, galera, o Flamengo fez uma baita venda. E eu tenho a minha opinião sobre essa negociação. Não tem como não gostar dessa venda. Antes de mais nada, precisamos lembrar que Thiago Maia deseja se transferir para o Internacional. E não será utilizado pelo técnico Tite, tanto é que ele não vem sendo utilizado. Agora vamos analisar os números. Em janeiro de 2022, o Flamengo pagou 3,8 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais na ocasião, por 50%. De lá para cá, usou o jogador, que foi muito importante em 2022, junto com o João Gomes, mas em 2023 a relação com a torcida ficou desgastada, a verdade é essa. Hoje, atualmente, ele está atrás até mesmo do Igor Jesus, na briga por uma posição. Agora, galera, o Flamengo está vendendo 25% dos direitos de Thiago Maia por 2 milhões e 850 mil euros, em torno de 15 milhões de reais, e ainda vai ficar com 20% de um volante de 26 anos que pode tranquilamente ser vendido no futuro pelo Internacional. Dito isso, mais uma ótima negociação da diretoria do Flamengo e dos representantes do jogador, porque foram os representantes do jogador que chegaram a um acordo com o Lille. Porque o Lille, teoricamente, teria direito a 2 milhões de euros dos 4 oferecidos pelo Internacional. Mas o Lille, para o negócio sair, e graças ao trabalho dos representantes do atleta, abriu mão de grande parte. Tanto é que o Flamengo está ficando com grande parte do valor. Então, baita negócio do Flamengo, palmas para a diretoria do Flamengo. Quando é para criticar, a gente critica, e quando é para elogiar, a gente também vai elogiar. E o Thiago Maia vai assinar contrato de 4 anos com o Internacional, inclusive, depois da gente publicar a notícia que ele estava de saída, o próprio jogador fez uma postagem nas redes sociais, dando a entender que está indo embora, que ele botou lá uma imagem dele levantando a Taça da Libertadores e falou, quem viu, viu, ou seja, já dá a entender que está indo embora. Então, obviamente, ele não deve jogar contra o Fluminense
no sábado. E por falar em Fla-Flu, o árbitro definido para o Fla-Flu de sábado. Às 9 horas da noite, tá? Esse jogo lá no Maracanã. Mando do Fluminense, que terminou na 4ª colocação. O Flamengo tem a vantagem do empate. E o dono do apito vai ser Iurelino Ferreira da Cruz, de 31 anos. Ele foi escolhido pela federação para apitar o duelo. Rodrigo Carvalhos, de Miranda, ficará no comando do VAR e os auxiliares não foram divulgados, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui. Bom, Yuri vai ser o dono do apito, estará presente no Fla-Flu, e quem não deve estar presente no Fla-Flu é a dupla Gabigol e Wesley. Os dois, nessa quinta-feira, novamente treinaram à parte, estão se recuperando de uma lesão muscular e, portanto, não devem ficar à disposição do técnico Tite para o Fla-Flu de sábado. Ah, mas são reservas. Para mim, são desfalques. Sobretudo o Gabigol, que embora seja reserva hoje, mas é um atacante que gosta desse tipo de jogo, que gosta desse tipo de decisão, que chama a responsabilidade. É menos um jogador para o setor ofensivo do Flamengo, para um jogo que vai ser muito enjoado. Lá no lado do rival, sem André suspenso, eu soube que o Fernando Diniz colocou o John Kennedy na vaga do André, recuou o Martinelli, deixando Martinelli e Ganso como volante, e o quarteto ofensivo lá com John Arias, Cano, John Kennedy, Keno. Vamos ver se o Diniz vai manter isso, se foi apenas um teste nessa quinta-feira. Então, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Continuem acompanhando o canal Vene Casagrande. Um beijo para vocês. Thiago Maia se despede do Flamengo, abre aspas aí para o jogador. Foi um prazer vestir essas cores, fecha aspas. O meio-campista encerra uma passagem de 4 anos e inicia uma nova trajetória no Internacional. A negociação entre o Lille da França e Flamengo e Internacional com o Thiago Maia foi uma das principais na última janela de transferência. Após uma semana, o volante acertou a sua ida para o clube gaúcho. Thiago Maia atuou em 170 partidas pelo rubro-negro, com 5 gols e 2 assistências. O meio-campista também conquistou a Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Com diversos títulos, o jogador marcou história. Nas redes sociais, se despediu do clube. Despedidas não são fáceis. Abre aspas aí para ele, né? Falando que despedidas não são fáceis, mas o sentimento que fica é a da gratidão eterna. O Flamengo sempre foi o sonho desde criança. Eu realizei. Fui campeão pelo meu time de coração e do meu pai. Aqui vivi muitos momentos especiais, títulos inesquecíveis e conquistas que jamais esquecerei, como a Libertadores e a Copa do Brasil. Sem dúvida, essas foram os dias mais felizes da minha vida. Muito obrigado, meu Deus. Completou aí, ele fecha aspas para o volante do Flamengo, ex-volante do Flamengo. Um novo capítulo para Thiago Maia. O jogador publicou um vídeo relembrando alguns momentos pelo time carioca desde a apresentação até os últimos jogos. Abre aspas. Foi um prazer vestir essas cores e honrar o manto sagrado. Nação, nunca me esquecerei de vocês. Fecha aspas. Boa parte da torcida flamenguista desejou uma boa trajetória na nova equipe, além de agradecer pelos serviços prestados durante o período que defendeu as cores do Flamengo. Então é isso aí, rapaziada. Thiago Maia se despede do Flamengo rumo ao Internacional e não será mais atleta do nosso clube amado Flamengo. Então, se você gostou ou não, deixa no comentário a sua opinião, que ela é importante demais. Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui.